Espírito Santo, tá? Sim, Tem com dia que eu certeza. planejo de um jeito, quando chega aqui ela vira outra coisa diferente, tá? Mas, enfim, vamos seguir nosso roteiro de hoje. Então, no meu coração, essa é a última aula de 2020, mas também eu fico feliz que seja a primeira aula. Tranquilo, Vanessa. Vanessa, cadê você? Faz um sinal para mim, para eu achar quem é você. Você está com câmera ligada? Ah, achei a Vanessa. Oi, pronto. Aqui é o seguinte, gente. Oi, God. Gratidão por todas nós, né? A gente está nessa caminhada juntas, né? Desde há muito tempo. Quem quiser, então, se você não tem o costume de usar o Hangouts Meet, se você precisar de quiser falar, se tiver no celular, você toca na tela, vai aparecer o microfone, você ativa, e quem está no computador, é só colocar o mouse mais embaixo, assim você vai ver que vai aparecer um microfone e uma câmera. Provavelmente seu microfone vai estar com um risquinho em cima, é só você ativar que você pode falar, tá? Meninas, esse grupo, eu costumo falar que ele é do Espírito Santo, esse grupo não é meu, tá? Ele me chamou para conduzir, ele chama todas nós, eu tenho certeza que ele já chamou. Aí tem a Adriana levantou a mão, foi de propósito, Adriana, ou foi sem querer? Não, é só para falar que eu vou deixar o microfone desligado, porque tem gente aqui em casa e vai ficar muito barulho. Tranquilo, tá bom? Para não atrapalhar vocês. Tranquilo. Tá, então, obrigada. A Tati está chegando aí, feliz 2021. Então, ao mesmo tempo, tem uma moçada muito nova chegando aqui hoje, e é bacana a gente começar 2021 com uma turma completamente diferente também. Então, eu estou achando muito especial esse dia de hoje por conta disso, tá? Daí, gente, que eu coloquei lá para vocês. Deixa só um pouquinho. Só uma pessoa acabar de entrar aqui. Cadê? Ela entrou, mas não apareceu. Bom, olha só. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Espera aí, apresentar. E eu coloquei lá no grupo diante daquela imagem que eu coloquei lá, que tipo de pensamento, que tipo de entendimento vinha. Só me fala se vocês vão estar assistindo aqui, só um pouquinho. Padrão, apresentar. Peraí, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar pelo celular também, só para eu ter um controle das duas telas ao mesmo tempo, tá? Peraí, só um pouquinho. Só um minutinho. Deixa eu só ver se eu já participar agora. Não tá. Peraí. Parou a microfonia? Tá dando microfonia para alguém aí? Tá, é só para eu conseguir acompanhar. Se alguém mais pedir para participar. Gente, como é que eu. Aqui, ó, já sei. Peraí. Eu estou no alto-falante. Áudio desativado. Pronto. Aí eu consigo visualizar. Vou voltar para a tela aqui então, tá? Então, sinaliza aí para mim se você está conseguindo ver a tela, por favor. Deixa eu ver quem está com câmera ligada.
Beleza, tranquilo, todo mundo está vendo? Ok, obrigada. Então é o seguinte, eu perguntei para vocês lá no grupo, né? Quando você via essa imagem, o que que vinha ao seu coração? O que que vinha? Qual era o seu pensamento? E algumas pessoas foram escrevendo alguma coisa, foram respondendo, e eu queria que alguém mais pudesse falar o que que vê, o que que sente diante dessa imagem, considerando que o título da nossa aula de hoje é Perdas. Alguém quer me falar? Oi. Você me ouve? Sim, tá baixinho, mas te ouço. Tá? Ô, Cícero, melhorou? Peraí, só um minutinho. Peraí. Tá, deixa eu desligar aqui. Tá, Vanessa, pode falar, Vanessa. Olha, eu vejo uma pessoa desesperançosa, o olhar, assim, é a sensação que eu tenho de alguém que está sem esperança, que está desanimada, sem forças, é o que eu consigo ver. Na hora que eu bato o olho, é isso que eu consigo ver. Tá, algumas pessoas tiveram um entendimento diferente. Alguém colocou resiliência. E vítima Lá no também, grupo. sabe? Com aquela posição de certa forma de vítima também. Eu vejo isso, vejo isso. Ó, deixa eu ver aqui. Eu também vejo isso. Isso o quê, Vânia? O que a Vanessa falou, uma pessoa assim que deprimida, depressiva, sem esperança, né? Que nem a Vanessa falou. Eu vejo dessa forma também. E pensativa. A Paula colocou aqui, ó, que quando eu vi no grupo, a primeira coisa que veio foi morte de pessoas. Depois minha infância e agora eu vi a posição que estava ontem quando nos falamos isso. Eu estava dessa forma quando fui ouvir sua oração. Eu estava assim dentro do banheiro. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção nisso, tá? A forma, gente, se por acaso picar, falar assim, tá ruim o som, me fala, tá certo? Me dá um retorno aí. Então, a forma como a gente percebe as coisas tem muito a ver com a forma como a gente está se sentindo. A Paula, por exemplo, ela conversou comigo, a gente tem conversado bastante, a Paula está passando por um processo que eu estou acompanhando, e a percepção dela da imagem tem tudo a ver com o processo que ela está passando. Tá? Quem viu? Oi. Cissa, eu também. Pode falar. Eu já me vi várias vezes nessa imagem. Quando eu vi essa imagem, eu me vi ali. Mas como você se via? Quando você vê essa imagem, o que você vê? O que ela te desperta? Qual é a sensação? Porque toda vez que acontece alguma coisa, uma situação, né, complicada, eu me sento num cantinho e fico exatamente assim, pensando, né? Na situação, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para mudar. Eu me vi ali nessa foto. Tá, então ela é uma coisa assim, meio de reclusão, né? Eu acredito que sim. Tá. Gente, quando a gente fala de desespero, tristeza, derrota, e quando a gente fala de perda, que tipo de emoção gera no seu coração quando a gente fala de perda? Primeira palavra que vem na sua mente quando você fala em perda. Você associa a perda a frustração, o que mais? Tristeza. Tristeza. Pode ser, talvez, dor. Uma angústia, né? Angústia, né? Aí, ontem à tarde, a pastora Ivanete está aqui, minha pastora linda. Ontem eu passei a tarde e parte da noite na casa deles. E agora há pouco ela me mandou um texto
E eu corri, eu nem respondi, pastora, porque eu corri e enfiei aqui na aula. Todo dia você perde algo. Talvez um objeto, uma pessoa, né? Você perde uma caneta, um óculos. Nesse contexto de Covid, a gente tem perdido pessoas, amigos, parentes, pessoas próximas, pessoas distantes, um projeto, um sonho ou uma habilidade. Né? Às vezes, sei lá, você fala, gente, eu não sei mais fazer isso. Eu não sei mais... Só um pouquinho, gente. Amor. Amor. Só um pouquinho. Como diz o Felipe, a aula ao vivo é assim mesmo, tem de tudo. Né? Então, todo dia você perde algo, talvez um objeto, uma pessoa, um projeto, um sonho, uma habilidade. Às vezes a gente tinha o hábito de, sei lá, fazer um determinado... uma determinada atividade, andar de bicicleta, né? O corpo tem memória. E aí, naquela memória, às vezes a gente vai aos poucos se lembrando daquilo, mas às vezes a gente perde, né? Ter consciência da perda permite que possamos ter uma relação diferente com as coisas e com as pessoas. Ao alimentar essa consciência, há um ganho significativo na qualidade das nossas ações e laços pessoais. Então, tem uma palavra-chave aqui, que é consciência. Ter consciência da perda permite que possamos ter uma relação diferente com as coisas. Então, quando eu entendo, por exemplo, que a perda é que tudo é transitório, tudo que é material, tudo que tem um nome e uma forma é transitório. Totalmente transitório, vai passar, de um jeito ou de outro vai passar. Né? Na Bíblia, Jesus falou todas as coisas, aliás, não foi Jesus que falou, não. Deixa eu ver, onde que está esse versículo, que fala que todas as coisas passarão, acho que é Paulo quem fala, todas as coisas passarão, mas a palavra dele permanecerá. Aqui, ó. Todas as coisas passarão. Onde que está? Mateus 24, 30. Então, foi Jesus mesmo quem disse. Está em Mateus e está em Marcos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Né? O próprio Jesus disse isso. Então, primeira coisa, quando a gente tem consciência de que as coisas que a gente perde são todas elas transitórias, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, elas vão acabar. Então, quando a gente tem consciência da perda, isso permite que a gente possa ter uma relação diferente com as coisas e com as pessoas. Eu vou falar também sobre sofrimento hoje. Ao alimentar essa consciência, há um ganho significativo na qualidade das nossas ações e laços pessoais. Podemos pensar que durante a vida temos alguns lutos maiores, mas também pequenos lutos diários, perdas que precisam ser elaboradas e ressignificadas grande parte do tempo. Ter esse contato direto com a perda propicia um olhar cuidadoso e respeitoso para com a vida. Eu achei muito significativo esse texto, principalmente nesse trecho aqui, em que ele fala sobre o fato de que todos os dias a gente perde alguma coisa ou alguém, e quando ele fala a respeito da gente ter consciência da perda. Vocês já pararam para pensar onde está a origem do sofrimento? Não estou falando de sofrimento físico, sofrimento da alma, sofrimentos emocionais. Por que a gente fica angustiado? Por que a gente sofre com determinadas coisas? Você já parou para pensar onde está a origem do sofrimento? Por exemplo, por que quando uma pessoa, expectativa, a gente gera expectativa, mas mesmo quando, vamos supor, há alguns anos eu perdi o meu irmão. Meu irmão não estava doente. Quando eu não tinha nenhuma... Foi uma surpresa.
E, de repente, decepção e frustração também causam sofrimento, mas por que causa sofrimento? Onde está a raiz? O que faz com que essas coisas se tornem sofrimento? Ela está numa resistência, numa negação, num ato de negação que a gente tem ao fluir natural das coisas. Por que a gente sofre com a perda de alguém? Porque a gente resiste à ideia de que as coisas são passageiras, de que as pessoas são transitórias. Por que quando você, sei lá, tudo aquilo, uma pessoa que não muda, o meu marido não muda, o meu filho tem essa característica, o meu filho não muda. Por que você sofre com isso? Porque você não quer aceitar essa característica na pessoa. Nem todo sofrimento é óbvio, tem um tipo de sofrimento que ele é positivo. Qual sofrimento? Aquele que você converte, né, que a gente chama de CCC, você capta aquela energia do sofrimento, você converte essa energia e canaliza em alguma coisa. É quando você usa o seu sofrimento para tomar uma decisão para mudar, por exemplo. Esse sofrimento, ele foi benéfico na sua vida. Mas se você não está conseguindo converter o sofrimento em uma ação contrária àquilo que te faz sofrer, você precisa deixar entender, aceitar que as coisas são como são, que as pessoas são como são. Gente, pessoa nenhuma fora de nós vai mudar por nossa causa. Não adianta você criar a expectativa de mudança do outro. Jamais o outro vai mudar por causa da sua expectativa. A mudança, obviamente, ela acontece de dentro para fora. Ela acontece primeiro na gente. Agora, é possível que a minha mudança provoque mudança na vida das outras pessoas? Sim. Mas como? Dentro das outras pessoas. Quando eu fui tirar a carteira, por exemplo, quando eu estava na fila, eu já tinha, estava muito tranquila, Deus já tinha me falado que eu ia tirar a carteira de primeira. Aqui na minha cidade eu fiz o exame no lugar mais difícil que é para fazer. Aqui é dificílimo tirar a carteira de primeira, e comigo foi de primeira no lugar mais difícil. Por quê? Deus já tinha me falado. Eu fiz as minhas 2 últimas aulas do exame no local do exame. Fiquei lá 2 horas, rodando pelo local do exame. Eu falei, o meu desafio é me manter na fé daquilo que Deus já me falou. Porque Ele já me falou que eu já passei, então não tem que me preocupar com nada. Aí eu estava lá, chega o examinador. Aí ele olha para mim e fala assim, ué, professora, você não tirou carteira ainda não? Era um ex-aluno meu. Falei, Eduardo, sabia que você era examinador? Não, vamos lá, professor, vamos resolver isso. Aí eu sentei no carro, falei para ele, Eduardo, posso fazer uma oração? Ué, professora, quando foi que você converteu? Aí eu falei com ele, orei, fiz o exame, passei de primeira, e aí a menina que estava comigo, era eu e uma outra garota, era a 5ª tentativa dela. E a menina passou. Aí ela falou, você me deu sorte. Eu falei, não, você não está entendendo. É porque a bênção que estava sobre mim era tanta que respingou em você. E aí você também foi aprovado, porque respingou também ali em você. Mas, na verdade, a minha calma, a minha convicção, a minha certeza tranquilizou a menina. O meu estado dentro era tão favorável que ele contaminou, que ele, de alguma forma, influenciou o estado também dentro da menina. Então, o que acontece é isso. Agora, eu preciso entender que o outro, sempre isso vai acontecer? Não. Em primeiro lugar, a pessoa tem que estar disposta, a pessoa tem que estar querendo. E o Felipe sempre fala, né, que o resultado, seu resultado é a garantia para muita coisa. Porque às vezes você fala, meu marido fala que eu estou jogando dinheiro fora, né? Não sei quem fala isso, ninguém acredita no meu processo. Quando você começa a dar resultado, as pessoas têm que se render àquilo que você está vivendo. Então não adianta, você não tem que ficar convencendo o outro, você não tem que concentrar sua energia porque o outro não está aceitando. Não, deixa fluir, o outro não quer aceitar, está tudo bem com ele. Não converse sobre o seu processo com aquela pessoa.
vá vivendo o seu processo, você vai sendo transformado e as pessoas vão vendo a sua transformação. E se a sua transformação for mesmo uma transformação poderosa, elas vão vir te perguntar, o que você fez? Eu estou fazendo mentoria financeira com um ex-aluno meu. Sexta-feira ele falou comigo, falou assim, Cissa, um amigo meu me ligou e falou, Vitor, o que está acontecendo com você? Estou vendo seus stories, estou vendo isso, você está totalmente diferente. Falei, estou fazendo mentoria e tal, para lá. E já passou o meu contato para o menino. Então, à medida que, vamos supor, de repente meu marido não acreditaria que eu teria condição, capacidade para poder fazer mentoria. Qual seria a minha estratégia se ele não me apoiasse? Eu ficaria tranquila, faria a mentoria de uma forma que não atrapalhasse nada dentro da casa, e aí quando os resultados começassem a aparecer, eu falei assim, olha amor, vem cá para você ver isso. Olha amor, que bacana, olha o que é o testemunho dessa pessoa. E aí, aos poucos, ele ia vendo o resultado na vida das pessoas. Gente, é fatal, as pessoas vêm até você. Mas você criar expectativa, querendo que o outro viva a sua mudança, e a gente faz isso, a gente fica tão animado, a gente fica tão empolgado, porque a gente está mudando, porque a gente está desbloqueado, porque a gente não é mais alienado, que a gente quer fazer isso com todo mundo. Só que a gente tem que lembrar que alguns dias atrás, alguns meses atrás, a gente era tão bloqueado quanto a maioria das pessoas que hoje estão à nossa volta. Assim como a gente teve o nosso tempo, as pessoas também vão ter o tempo delas. Assim como essa luz acendeu para a gente, vai acender para as pessoas também. Não é só com a gente não é privilegiado em nada. A gente só deu o passo antes das outras pessoas darem. Mas continua a fluir, está tudo certo. Então, a palavra-chave de tudo que eu trabalho é consciência. E aí, se você pegar, eu te recomendo que você assista às aulas na sequência de datas, as aulas que eu dei o nome de fundamentos. Nas aulas sobre fundamentos, nós falamos sobre, primeiro, nós somos seres tríninos ou seres triunos, corpo, alma e espírito. Uma coisa que eu conversando essa semana, eu alinhei ainda melhor. Normalmente a gente costuma dizer, nós somos um espírito que habita num corpo e tem uma alma. E aí eu vou te perguntar, a alma, ela faz parte do corpo ou ela faz parte do espírito? Fala para mim aí, coloca aí no chat para mim se você acha que a alma faz parte do corpo ou faz parte do espírito. Corpo. Do corpo. Do corpo. Quem mais? Alguém aí considera que a alma faz parte do espírito? Corpo. É fundamental você ter entendimento. Por quê? O que é a sua alma? Quais são os atributos da sua alma? Raciocínio, memória, conhecimento, razão, vontade. São 5 atributos da sua alma. Tudo que está ligado a esses 5 atributos estão associados à sua alma. E a sua alma está conectada com o seu corpo. Quais são os atributos do espírito? Fé e consciência. Então, tudo aquilo que está relacionado com fé e consciência é a atuação no espírito. Então, quando eu falo que eu preciso despertar a minha consciência, eu estou falando de consciência espiritual. Eu não estou falando que assim, não é possível que você não tenha consciência das coisas que você faz. Não é dessa consciência que eu estou falando. Eu estou falando da consciência do nível espiritual. Então, quando você desenvolve a sua consciência espiritual, você está silenciando a sua alma e fortalecendo o seu espírito. E o que está associado à sua alma? Qual que é o carro-chefe da sua alma? A sua mente. Tem um louvor que fala, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Eu sempre tive uma bronca muito grande com esse louvor, porque eu sempre entendi esse louvor com a voz que canta pedindo para Deus, Deus, aquieta minha alma e faz meu coração ouvir sua voz. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Falei, mas isso não é função de Deus, isso é minha função. Eu tenho que aprender a aquietar a minha alma.
Eu tenho que fazer o meu coração ouvir a voz de Deus. E não Deus tem que fazer isso por mim. Até que um dia eu tive um outro entendimento. Como se a pessoa estivesse cantando para Deus e falando para Deus. Que a presença dele aquieta a minha alma e faz o meu coração ouvir a voz dele. Na presença dele, ele me chama para perto, a presença dele me atrai. E assim eu não me sinto só. Se for esse o entendimento, tá ok. Por que eu tenho que aquietar a minha alma? Quando eu aquieto a minha alma, eu aquieto a minha mente. Eu tenho falado com as meninas já há algum tempo que a nossa mente, ela tem uma voz. Você já ouviu a voz da sua mente? Com certeza absoluta. Se eu disse alguma coisa aqui, por exemplo, e você fez qualquer tipo de julgamento, qualquer coisa que eu falei aqui, quem fez esse julgamento foi a sua mente, não foi o seu espírito. A não ser, é claro, às vezes é o seu espírito, só que o espírito não faz julgamento, ele te traz uma revelação, ele te traz um entendimento. Às vezes você está diante de uma situação e você tem uma revelação no seu espírito de algo que está acontecendo. Mas como é que eu vou saber quem está falando comigo? Qual que é a voz que está me despertando ali? Se eu estou diante de um julgamento ou se eu estou diante de uma revelação? A voz da sua mente, primeiro, ela não se cala, ela fala incessantemente na sua cabeça. Segundo, ela é uma voz que julga, que critica, que aponta, que reclama, que acusa, que sentencia. Por isso Davi falou, alma, louva ao Senhor. Nossa, coisa mais linda. É exatamente isso, eu tenho que fazer. A minha mente é o culto racional ao Senhor. A minha mente precisa glorificar o nome de Deus. Eu tenho que manter a minha mente cativa, presa, conduzida. A gente falou em aulas anteriores a respeito das duas naturezas humanas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Quando nós não aceitamos Jesus ainda, quando Jesus não é Senhor da nossa vida, nós estamos espiritualmente mortos. Nós só renascemos espiritualmente através do entendimento, da nossa aceitação de que nós entendemos o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. Quem ainda não teve esse entendimento está espiritualmente morto. E quando nós estamos espiritualmente mortos, se de repente alguém, nas aulas, gente, anteriores, eu falo os versículos bíblicos, tudo onde está a referência para o que eu estou te falando, tá? E se você está espiritualmente morto, você só pode ser conduzido pela sua natureza carnal. E a sua natureza carnal só vai te conduzir para o pecado, para o erro, para a falha. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. Então, por isso que não faz sentido eu pegar uma pessoa que não tem entendimento, que não tem Jesus no coração, que não entregou sua vida para Jesus. É muita infantilidade da minha parte você falar, olha o que essa pessoa está fazendo, mas essa pessoa fez isso, essa pessoa é cruel. É óbvio que ela é isso, porque ela é guiada pela natureza carnal dela. Ela é conduzida pelos 5 sentidos dela, nada além disso. Agora, complicado é quando eu já aceitei Jesus, quando eu já tenho a minha natureza espiritual. Jesus me deu um novo espírito, ele não recalchutou o meu espírito que estava morto. Ele me deu um novo espírito. Quando nós estamos espiritualmente mortos, o nosso coração é de pedra. Jesus vem nos dar um coração de carne. Qual a diferença do coração de pedra para o coração de carne? O coração de pedra, por exemplo, ele ama do jeito dele. O coração de carne ama do jeito que Jesus ama. Essa é a diferença. Quando você consegue perdoar uma pessoa, mesmo que essa pessoa... Janice, você quer falar? Que eu vi sua mão levantada aí, ou foi sem querer? Não, foi aquela hora. Ah, tá. Então, quando eu perdoo uma traição, por exemplo, eu consigo liberar esse perdão através do meu coração de carne, do coração que Jesus me deu. O meu coração de pedra não perdoa. O meu coração de pedra ama de forma
condicional. Eu amo com determinadas condições. O meu coração de carne, ele ama de forma incondicional. E como é que eu faço para não ser guiado pela minha natureza carnal? Eu preciso fortalecer a minha natureza espiritual. Significa que eu preciso enfraquecer a minha mente. A Joyce Meyer, ela tem um livro chamado Campo de Batalha é na Mente. E é exatamente isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso silenciar a minha mente para que a minha natureza espiritual possa fortalecer. Na mente, o que fica na mente, por exemplo? Conhecimento. Então, eu passo a ter conhecimento das coisas, eu passo a ser conduzida pelo meu raciocínio, pelo meu próprio entendimento. E o que o Espírito me traz? O Espírito, a minha natureza espiritual, ela me traz revelações. Gente, as suas ideias mais originais. Quem aqui já conseguiu, num momento que está, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quem já conseguiu achar uma solução no momento em que está quebrando cabeça para achar a solução? A solução vem para você quando você menos espera. Do nada, eu vou fazer isso. Quando você silencia a sua mente, aí a voz do Espírito pode falar com você. Aí você consegue ter clareza mental. Aí você consegue ter entendimento das coisas. De onde vem essa voz da mente? Ela vem de uma imagem mental que nós criamos e com a qual nós nos identificamos. Nós criamos uma imagem mental a nosso respeito e a respeito das outras pessoas. Por exemplo, a Paula, eu tenho estado mais próxima dela nesse momento. A Paula criou uma imagem mental a meu respeito. Você perguntar, Paula, o que você acha da Cissa? A Paula vai responder mediante a imagem mental que ela criou de mim. Quando eu começar a conviver mais com ela, que é, por exemplo, o que acontece... deixa eu só ver aqui, entre as pessoas. Espera aí. Rapidinho. Não sei por quê. A pastora Ivanete não está mais na reunião. Ela mora numa cidade próxima aqui, mais afastada lá, às vezes costuma cair a internet. Aí eu vou te perguntar, se eu perguntar para ela, por exemplo, como ela me vê, quem sou eu para ela, ela vai responder de forma diferente do que a Paula responde, porque ela me conhece desde 2011. Vai fazer 10 anos que ela me conhece. Tem 10 anos que ela convive comigo. Quer dizer que ela não criou uma imagem mental a seu respeito? Não. Quer dizer que ela criou uma imagem mental a meu respeito, mas o nosso convívio, principalmente porque a gente, além da nossa amizade simples, nós também temos uma relação que se move no plano espiritual pelo Espírito. Ela consegue também identificar a minha natureza espiritual. Ela consegue encontrar quem eu verdadeiramente sou. Ela consegue olhar através da própria imagem mental que ela criou e da imagem mental que eu crio para ela. Você já percebeu que tem gente que a pessoa, sei lá, normalmente ela, vamos supor, está sempre feliz, animada, de bom humor, não sei o quê. A pessoa nunca está triste. Gente, ninguém fica 100% do seu tempo bem, feliz, alegre, animado. Aquela pessoa, aquele personagem feliz, alegre, 24 horas por dia, é uma imagem mental que ela criou dela mesma e que ela deixa ativa ali 24 horas por dia. Mas se você tem um olhar mais sensível, se você tem uma conexão com o eterno, você consegue enxergar por trás da imagem mental da pessoa. Fala, fulana, você não está legal hoje, né? Não, eu estou bem. Amiga, sou eu. Pode falar. Aí a pessoa desaba na sua frente. Por quê? Porque você enxergou além da imagem mental que ela criou para ela mesma. Essa imagem mental, ela é criada desde a nossa infância, a partir da segunda infância, a partir dos 2, 3 anos de idade. Através de quê? Através de conceitos que nós ouvimos, primeiro dos nossos pais. Meu filho, não faça isso que é errado. Filha, que lindo que você fez. Aí a gente vai aprendendo o que é feio e o que é bonito, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim.
Depois a gente vai para a escola. Aí a gente começa a receber outros conceitos. Só que os conceitos que a gente recebe na vida social, eles são um pouco mais cruéis do que... Ó, a Monique está falando aqui, ela não me conhece. Ela percebeu que eu tenho um coração quebrantado e é ensinável. Obrigada, Monique. É tudo que a gente verdadeiramente quer que as pessoas enxerguem na gente. Né? É exatamente isso. Essa tem que ser a nossa busca. Né? Dando tempo, talvez eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui, que vocês vão entender o porquê que a gente precisa ter esse coração quebrantado. Mas aí na escola, esses conceitos começam a ficar um pouquinho mais cruéis. Porque os nossos colegas de sala, que vêm com os conceitos de suas casas, a professora, a diretora, cada um vem com a sua caixinha de conceitos. E aí, quando chega na sala de aula, alguém vira para você e fala, larga de ser burro. Nossa, que idiota. Nossa, que pergunta imbecil. E aí a gente começa a carregar junto com os conceitos da nossa casa, os conceitos que ouvimos na escola, na casa do amiguinho, na casa dos parentes. E vai chegando um determinado momento da nossa vida em que a gente começa a se identificar com esses conceitos que a gente carrega. E a gente passa a representar essa identificação. Olha só, identificação é diferente de identidade. Identidade é quem você é. Identificação é quem você pensa que é. É com aquilo com que você se identifica. E essa identificação, ela é transitória. Você já percebeu que às vezes você se identifica com uma pessoa, passa alguns anos, você não se identifica com ela mais. Por quê? Porque é uma questão de identificação. Ela é muito na superfície. Na verdade, a gente se identifica com a imagem mental da pessoa. Enquanto a pessoa ela está representando um papel que corresponde à imagem mental que a gente criou, ok, aquela pessoa é ótima. Mas se por um motivo qualquer ela para de representar, de fazer esse papel que a gente pensa que ela deve ter, nossa, fulana é muito estranha, olha o que ela fez. A gente começa a julgar a pessoa. Aí a nossa imagem mental começa a julgar a imagem mental da outra pessoa. E aí eu te pergunto, tem saída? Tem escapatória? Tem como acabar com essa história de imagem mental? Sim, a palavra-chave para isso é consciência. Primeira consciência que eu tenho que ter o entendimento de que existem, dentro de mim, eu carrego dentro de mim duas versões de mim mesma. Uma que é verdadeira, original, eterna, que é a minha identidade com Deus. Gênesis 1, 26. Somos a imagem e semelhança de Deus. A outra identidade é aquela que eu criei. A partir de quê? A partir de conceitos. Então, eu tenho uma identidade e uma identificação. Um eu verdadeiro e um eu falso. Um eu de essência e um eu de conceitos. Posso falar eu essencial e eu conceitual. Eu verdadeiro e falso eu. Identidade, identificação. Posso inventar um monte de palavras para a gente conseguir perceber o que é isso. Mas importa que a primeira coisa que eu tenho que ter é consciência de que isso é real. E a partir do momento em que eu tenho essa consciência, o que eu preciso começar a fazer? Eu preciso começar a perceber esses dois eus dentro de mim. Olha, agora eu consegui, foi a minha ligação, olha, isso aqui foi o Espírito Santo. Eu ouvi o Espírito Santo. No início, quando a gente é alienado, a gente não ouve a voz de Deus, a gente não ouve a voz do Espírito Santo. É aquela história que você vai ler Bíblia e fala, eu não entendo nada, eu não consigo saber nada, para que eu vou ficar lendo, eu não vou entender. Então, outra coisa que vai te ajudar a identificar, a voz do seu eu verdadeiro, ela é doce, ela é tranquila, é uma voz cheia de amor, cheia de compaixão. Mas a nossa voz do eu conceitual, a nossa voz de identificação, ela é amarga, ela é dura, ela é ranzinza,
ela é reclamona, ela é julgadora, ela é sentenciadora. Então, primeiro, você vai perceber que você vai começar a perceber mais essa voz nos outros do que em você. Quando alguém começar, nossa, viu, fulano, lá, a voz conceitual dela falando. Aí, com o tempo, você vai começar a perceber que você também faz isso. E o grande lance é quando a gente começa a perceber isso. Aí precisa entrar o seu espírito de ousadia, precisa entrar a sua decisão de silenciar essa voz. Uma vez eu estava indo para a escola com a minha filha, ela estuda na mesma escola em que eu trabalho. São 25 quilômetros da minha casa, mas são 25 quilômetros de BR, que o asfalto é um tapete, então eu levo no máximo meia hora de dentro da minha garagem até a porta da escola, e num visual lindíssimo. Então eu amo trabalhar longe de casa, apesar de ser uma mini viagem que eu faço todos os dias, mas o visual é muito bonito e, enfim, é muito rápido, eu nem sinto. Aí um dia minha filha não foi à aula comigo, eu estava no carro ouvindo um louvor, e a gente sabe que o louvor liberta, que o louvor cura. Então, quando eu ponho um louvor para ouvir, eu não é porque eu estou no carro e eu aperto um botão para ouvir música. Não. Eu ouço o louvor, sempre se não. Há momentos, quando eu tenho ali, não, agora eu quero ouvir um louvor para ser edificado. Eu procuro o louvor que eu quero. Eu coloco assim, louvor sobre identidade. Louvor sobre... Ui, filho. Não. Louvor sobre identidade, louvor sobre santificação. Eu tenho um amigo que eu conheci na mentoria do Felipe, ele se tornou meu amigo, principalmente a partir desse dia, em que eu passei para ele e eu recomendo para todos vocês. Como que eu venci o medo na minha vida? Um louvor do Morada, chamado É Tudo Sobre Você. No refrão desse louvor, o Bruno Morada, ele fala, o refrão diz, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Todas as vezes em que eu me via com medo, com receio, eu ou mentalizava esse louvor, ou começava a cantar, e se desse, cantava e dançava junto. Tá? Então, nesse dia, eu estava no carro, tinha colocado um louvor com um determinado objetivo, já que eu estava sozinha, ia ficar meia hora no carro, falei, beleza, ele é maravilhoso. Aí, quando eu percebi, tá a minha mente longe, vagando, não sei o quê, e aí eu falei com ela. Nesse dia, em vez de eu me referir à mente, eu simplesmente chamei de ego, que é exatamente a mesma coisa. Falei, ego, cala a boca, senta aqui, põe o cinto de segurança e ouve esse louvor, porque você vai ser edificado por ele junto comigo. Então, de vez em quando, você vai precisar cometer uns atos de loucura que eu chamo de ato profético. Isso, para mim, é ato profético. Isso é eu ir além do meu pensamento. Né? Existem 2 níveis de criação. Tudo que existe no nosso mundo natural, ele passa por 2 níveis de criação. A criação mental, primeiro, para depois virar a criação física. Tá? Você vai fazer uma casa. Você pensa primeiro na casa. Depois você faz o projeto. Depois você constrói a casa. Um dia você pensa, eu quero comprar um carro. Então, um dia você pensou nisso primeiro. Por isso que muitos treinadores, coaches, eles falam, tudo começa com um pensamento. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações e as ações determinam os seus resultados. Então, começa na criação mental para depois chegar à criação física. Só que o processo da criação física ele é um pouco mais complexo que o processo da criação mental. Tá? Então, você percebe, você tem que estar sempre conectada com a sua mente para perceber quando a sua mente está vagando, quando ela está te distraindo. Sábado passado, lá na igreja, meu pastor fez uma live de oração contra a Covid, uma vacina sem efeitos colaterais, enfim. Aí, ele orou, depois a pastora estava orando, e eu seria a próxima a orar. Aí, enquanto ele estava orando, eu comecei a pensar, minha mente começou a pensar em como eu oraria, o que eu ia falar quando eu estivesse orando.
Rapidamente eu me dei conta de duas coisas. Primeiro, enquanto a minha mente estava pensando no futuro, no que ainda ia acontecer, eu estava perdendo a bênção que ela estava liberando durante a oração. Primeira coisa que eu percebi. E segunda coisa que eu percebi, a minha mente queria orar. E se eu deixasse a minha mente orar, aquilo não ia frutificar na vida de ninguém. Eu tive que silenciar a minha mente, que não gerar expectativa nenhuma, para que na hora o Espírito Santo pudesse agir através de mim. Então isso, gente, é uma luta diária, horária, secundária, né, minutária, secundária, o tempo todo a gente está. A palavra fala que o espírito milita contra a carne, o espírito milita contra a mente. A minha natureza espiritual luta contra a minha natureza carnal o tempo todo. Só que, quanto mais eu avanço, quanto mais eu busco, quanto mais eu alimento a minha natureza espiritual, menos ameaçada eu sou pela minha natureza carnal. Agora, cansa. Enche a paciência. Tem hora que você fala. Eu falo que tem hora que eu tenho vontade de voltar para lá para o começo, quando eu não sabia nada. Porque a quem muito é dado, a muito é cobrado. Eu falo, toda vez que você vai a um culto, todas as vezes que você recebe um entendimento da palavra, você passa a ser responsável por aquilo que você aprendeu. Não dá mais para você fingir que não sabia. Você vai chegar diante de Deus e vai falar, Deus, eu não sabia que isso era pecado. Ele falou, mas você lembra aquela vez que o pastor lá no culto falou isso? Não, mas eu não estava prestando atenção. Imagina que um aluno chega para mim, professor, por que eu errei essa questão? Ou, professora, essa questão aqui você não deu em sala de aula essa teoria. Aí eu vou falar, você lembra tal dia assim, que a gente fez tal exercício? Professora, eu não prestei atenção na aula. Mas a aula foi dada, então eu posso cobrar. E você precisa saber responder. Nas questões espirituais também são assim. Gente, não se engane que o seu crescimento, o seu autoconhecimento, que o seu desenvolvimento pessoal, não se engane que ele é natural. Não tem como ele ser natural. Existem pessoas, o Wendel Carvalho, eu gosto dele, sabe por quê? Porque o Wendel Carvalho não fala de Deus, não fala de fé, não fala de nada disso. O Wendel Carvalho, ele atua na alma, nas emoções, na performance. Ele não se atreve nas águas do espírito. Agora, o que eu não dou conta é quando o cara que não tem conhecimento da palavra vai se meter a citar a Bíblia, vai se meter a dar conselho na vida espiritual das pessoas, vai se meter a falar como que as pessoas devem conduzir a vida espiritual delas. E isso é que eu não dou conta. Eu falo uma coisa, eu não aceito opinião de ninguém. Opinião. Opinião é diferente de conselho. Conselho eu busco. Eu chego para uma pessoa e falo, você pode me dar um conselho nessa área? A Bíblia diz que a sabedoria habita no conselho, na reunião dos anciãos, das pessoas que têm mais conhecimento, mais experiência naquilo que você está buscando. Então, eu vou a essa pessoa para buscar um conselho, isso é sabedoria. Agora, uma pessoa que chega assim, aqui, por que você não faz desse jeito? Sabe quando você está passando por uma dificuldade, um problema, aí uma pessoa chega aqui, larga esse cara para lá, esse cara é um grosso, aí você merece coisa melhor. E vai e te induz a abandonar a pessoa. Principalmente a abandonar marido. O pessoal tem uma facilidade para acabar com o casamento alheio, eu fico chocada. Aí você precisa perguntar para a pessoa assim, deixa eu te falar, o quanto você se compromete comigo se eu fizer aquilo que você está me sugerindo fazer? Quando eu precisar de alguma coisa, tá? Quando meu filho ficar doente, você vai me levar no hospital? Você vai passar a noite acordado do meu lado lá, cuidando do meu filho comigo? Porque se não vai, não ouça o que essa pessoa está te dizendo. Porque ela não está comprometida com você.
Então, opinião é isso. Gente, essa é a Gaia. De vez em quando ela aparece na reunião, viu? Controle do espírito sobre a alma. A alma sempre quer sobressair diante das nossas emoções. Exatamente. Né? O que a gente fala que é a pessoa almática, que é a pessoa que quer, a alma dela parece que é inflamada. Fica ali querendo chamar a atenção para si o tempo inteiro. E o espírito, gente, tranquilo. Fica lá de boa. Ih, não, deixa. Uma das coisas que você percebe, sabe? Se você tem vivido dias guiados pelo espírito, ou guiados pela sua natureza carnal, guiado pelas suas emoções, pela sua mente, pela sua alma, é a maneira como você responde às coisas que chegam na sua vida. E fulana falou isso de você. A resposta que você dá vai te mostrar que natureza tem te conduzido. É o que a gente fala da pessoa que é proativa e da pessoa que é reativa. O que é a pessoa proativa? Entre o estímulo e a resposta, ela para, pensa e toma uma decisão. Pró é em direção a. Então, ela age, ela tem uma ação, ela é ativa, ela age em direção a alguma coisa, ou seja, com um objetivo em mente. Agora, a pessoa reativa, não. Ela simplesmente reage. Você bateu na cara dela, ela bateu na sua cara. Você pisou o pé dela, ela pisou o seu pé. Você xingou a mãe dela, ela xingou a sua mãe. E acabou, está tudo resolvido. Só que nós não somos mais assim. Nós não somos guiados pelas nossas... Isso, a reação é instinto. Pisa no rabo do cachorro, ele te morde. Por mais que ele te ame, ele te morde. Por quê? É instinto. Cachorro, animal que é movido por instinto, é reativo. Pessoas que estão espiritualmente mortas são reativas. Fala, não, Cissa, você está enganada. Eu tenho um amigo que ele é ateu e é uma das pessoas mais bacanas que eu conheço. Ela é A, ela é B, ela é C. Mas deixa eu te falar. O amor que essa pessoa expressa é o amor que vem dela. Não é o amor que vem do Pai. Não é o amor que vem de Jesus. Não é o amor sacrificial. Se ela tiver que sacrificar alguma coisa dela em prol do outro, alguma coisa importante para ela em prol do outro, ela não sacrifica. Não tem jeito. Essa percepção de amor, ela só pode vir de Jesus. Nós não temos essa capacidade. A palavra fala, gente, por que nós somos bons? Por que a gente tem bondade no coração? Porque Deus nos deu, é a bondade dele em nós, se expressando através de nós. Por que a gente pode amar as pessoas? É o amor dele se expressando através de nós. Por que a gente perdoa as pessoas? É o perdão dele. Coração de pedra não tem nada disso. Só coração de carne que tem. E às vezes a gente que tem um coração de carne fala assim, eu não consigo perdoar o fulano. Mentira. Sabe por quê? Porque o coração de carne é de Jesus. E Jesus perdoa tudo e todos. Só quero lembrar que quando a gente fala do perdão de Jesus, né, eu não sou das pessoas exatamente o que seria de nós sem esse Pai maravilhoso. Não gosto nem de pensar nisso. De vez em quando eu paro para pensar nisso, aí eu paro rapidinho, eu não penso 2 ou 3 segundos, entendeu? Porque é melhor nem pensar nisso. Tá? Não sou defensora da hipergraça, tá? Amo falar da graça de Jesus, amo falar da dispensação da graça, sou da fé, caminho pela fé, declaro fé, sou enjoada até na declaração de fé. Um dia minha filha chegou para mim, mãe, você preferia, teste de internet, você preferia que eu fosse inteligente ou bondosa? Falei, nenhum dos dois. Por quê? Eu falei, porque você só está me dando 2 opções. E eu não aceito quando uma pessoa me dá só 2 opções. Eu preciso escolher uma terceira. Mas, mãe, é só um jogo. Ok, é só um jogo, mas eu não vou ceder. Não abro mão daquilo que eu conquistei. Daquilo que eu conquistei, não. Daquilo que eu acessei
naquilo que Cristo conquistou para nós. Sempre vou dizer isso, meninas. Sexto dia, Deus terminou a criação de todas as coisas. Sabe qual é o significado da palavra todas no hebraico, no aramaico, no grego, no japonês? Todas. Quando ele fez todas as coisas, ele fez todas as coisas. Então, todas as bênçãos que você já recebeu até hoje, ele fez no sexto dia da criação. Todas as bênçãos que você ainda vai ter, ele já fez, elas já estão todas prontas. Tudo o que você precisa, todas as suas necessidades já foram supridas. Aí veio o pecado e bagunçou essa história toda, mas acontece que lá na cruz, Jesus disse, tetelestai, está consumado. Significa que a bagunça do pecado acabou na vida das pessoas que fazem Jesus Senhor e Salvador da sua própria vida. Então, está tudo certo de novo. Então, no momento da aflição, não é, Senhor, faça, Pai, faça. No meu momento de aflição é, Senhor, me dá acesso, libera o acesso, eu sei que você já fez. Gente, a palavra de Deus diz que Deus trabalha a nosso favor enquanto a gente dorme. Sabe o que você precisa fazer amanhã, de manhã, quando você acordar? Ou se você for esperta, tira um cochilinho agora à tarde, entendeu? Acorda e fala, Pai, o que você fez para mim enquanto eu estava dormindo? Me mostra, me revela, me dá entendimento, me dá revelação disso, porque eu quero usufruir. Porque se a palavra fala que ele trabalha enquanto você dorme, significa que em cada fração de segundo que você dormiu, ele fez algo a seu favor. E a gente acorda, às vezes, você vai dormir de mau humor, de cara feia, preocupado, e acorda no outro dia da mesma forma, como se Deus não tivesse feito nada por você. Como se a palavra dele não estivesse ativa. Ela fica em stand-by. Ficou com a luzinha vermelha. Não, a palavra de Deus está em stand-by na minha vida. O céu está de chumbo, o céu fechou. Deus não me ouve. Para de declarar essas coisas contra a sua própria vida. Houve um tempo em que a Bíblia fala que o céu fechou, que o céu estava de chumbo para Davi. Falou. Isso foi para o Davi, isso não foi para mim. Isso aí tem a ver com o Davi, isso não tem a ver comigo, com a experiência de vida que ele teve. Pode ser que um dia Deus me dê a revelação, tipo assim, filha, deixa eu te falar, vou fechar o céu um tempinho, tá? Pensando por nós mesmos. É isso, porque quando a gente age por nós mesmos, a gente age pelo nosso falso eu, a gente age pelos nossos conceitos. Deixa eu dar uma continuidade aqui na apresentação, que tem algumas coisas que eu quero falar com vocês sobre perdas. Até agora a gente estava falando sobre ressignificação de perdas, consciência de perdas, e a maioria das vezes a gente passa sem perda, essa imagem ela retrata muito, mas porque a gente tem o hábito de achar que perda é ruim. Só que nem toda sempre. Perda é ruim, eu vou te mostrar isso. Às vezes é um livramento. Só ele. Um livramento. Você ainda não está pronto para aquilo. Certamente. Só um pouquinho, peraí. Marcos 10, 23. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos, como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. A gente vai caminhar um pouquinho mais em Marcos 10 aqui. Aí deixa eu te perguntar. Quais são as suas riquezas? O que você tem hoje? Talvez você vai pensar, eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, né? Vamos aproveitar a onda, gente. Tem um apartamento, um carro, uma fazenda, um sítio, né? Não custa nada a gente declarar que a gente tem tudo isso. Talvez você tenha algumas coisas. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava me dizendo que na casa dela, na família dela, ela não tem problema financeiro. Então, ela tem uma família estável, financeiramente estável, casa própria, mais um carro na garagem. Então, ela
tem. Isso é uma riqueza. Mas a palavra também nos ensina que nós não somos donos de nada. A gente entende pelo princípio da mordomia, igual o Alfred, ele é mordomo do Batman. O Alfred mora na casa do Batman, come a comida do Batman, mexe em tudo que é do Batman, mas ele não é o Batman. Ele é o mordomo. Então, Deus deu tudo para gente. E fala, olha, pode usar à vontade, filho. Mas é dele, não é meu. Porque lá na parábola dos 3 servos, quando Jesus entrega 5 talentos para um, 2 talentos para o outro, 1 talento para o outro, não Jesus conta, né, essa parábola de que um homem que foi fazer uma viagem, e aí a gente entende que isso é Jesus, no tempo em que ele vai ascender aos céus, essa é a viagem a qual ele estava se referindo para os seus discípulos, né? Então, que quando o homem volta, ele vem requerer de cada um o que cada um fez com o seu... Monique, você quer falar? Que a sua mãozinha ficou levantada aí. Pode falar à vontade. Só clicar no microfone aí. Oi, tá me Pode ouvindo? falar. Sim, claramente. Eu coloquei lá no grupo do Zap, quando eu vi essa foto, o que me chamou a atenção não foi em si a foto da pessoa, mas foi a frase perdas, né? Uhum. Então, eu só consegui focar mesmo que eu coloquei resiliência, né? Então, eu não me vejo assim. Eu coloquei resiliência. Porque eu não me vejo assim, parada num canto, né? Triste. Quando acontece uma coisa, eu procuro achar a solução, levantar e prosseguir, né? Eu posso até ficar, né? Como a palavra diz que você pode ficar um pouco desanimado, triste, né? Mas é por um momento só, né? Mas depois você tem que se levantar, prosseguir e caminhar, né? Exatamente. Então, O momento em que a gente fica, né? Quando você fica igual a pessoa da foto, o que você está oferecendo? Resistência. E o que vem junto com a resistência? Sofrimento. Por isso que a foto remete a sofrimento. Porque a foto ali, ela remete à resistência. A pessoa está resistindo a algo que vai continuar fluindo, não tem jeito. Não tem como a gente reter os problemas que existem. Não tem como eu paralisar. Não, problema, espera aí. Não, ele vai continuar. Por quê? Porque todas as coisas passarão. Então, aquele problema, ele precisa fluir para passar. Quando você resiste ao problema, você não deixa o problema passar. E isso gera o quê? Sofrimento. Pode continuar, Monique. Não, então, aí agora, né, com todo mundo aqui, que eu fui perceber, gente, como eu olhei para aquilo, não obtive aquela foto da pessoa, assim, triste. Parece que eu nem vi aquela pessoa, eu só vi em cima a palavra perda. É interessante. Eu acho que porque eu já vivenciei isso, né? Eu sou viúva, então eu já vivenciei o luto e muitas perdas na minha vida. Então eu tive que, de certa forma, ser muito resiliente e tenho sido muito resiliente, né? Então é aquilo que você falou, que está no gatilho, né? Que vem na mente, pum, aí veio logo, né? Tanto que as pessoas que me conhecem falam, Monique, você é resiliente, tá bem resiliente. As pessoas falam da paciência de Jó. Eu falo, Jó não teve paciência, Jó foi resiliente. Ele não cedeu. Ele não cedeu. E outra coisa e também. Essa força não vem da gente, né? Que por não nós a gente fica ali. É o Senhor que nos dá essa força, né? Se a gente prestar atenção, Jó não resistiu ao processo dele. Cada coisa que acontecia, vinha e vinha, mas ele não ficava agarrado naquilo. Eu perdi isso, eu perdi isso, eu perdi. Não, perdeu, tá. Então, Deus dá, Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? Isso é não resistir ao processo.
E o que acontece no final da história de Jó? Porque ele não resiste ao processo. Ele vai ser duplamente abençoado. De um outro lado, você vai olhar para a mulher de Ló, que ele falou assim, larga tudo. Então, aquilo tu precisava ir embora. Aquilo, a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Eu não sei qual das duas que Ló estava, não me lembro em qual das duas que ele estava, mas que o tempo daquela cidade já estava passando. E aí, o que a mulher de Ló faz? Ela olha para trás, ou seja, ela cria uma resistência ao processo dela, ela tinha que continuar fluindo e só a cidade tinha que acabar. Mas quando ela olha, ela vira uma estátua de sal, ou seja, o tempo dela se encerra junto com o tempo da cidade. Gente, é muito, muito, muito importante a gente ter entendimento racional, natural, da consciência espiritual. É porque também há a diferença da dor para o sofrimento, né? A dor você é passageiro, o sofrimento você vai ficar ali lambendo ferida, né? Até que o Felipe fala isso, né? Vai ficar lambendo a ferida, aí você não vai nunca sair dali daquela situação. Aí você tem que continuar a dor, ela não é inevitável, mas o sofrimento é. Você pode evitar o sofrimento. A dor a gente não pode evitar. É algo que nos surpreende. E é necessário. É necessário o conhecimento. Mas o sofrimento, não. Porque quando Tiago fala que a gente deve se alegrar nas tribulações, quando eu tenho consciência de que as coisas estão fluindo, que as coisas vão passar, e que eu estou aprendendo, e que eu estou crescendo, isso vira motivo de alegria para mim. Mas se eu fico resistindo à tribulação, vai ficar agarrado naquilo, não vai ter jeito. Mais tempo você fica perdido naquilo. Gente, presta atenção numa coisa muito importante. Qual é o tempo de Deus? Eu estou no tempo de Deus. O que significa isso? Alguém aqui já falou isso? Ou, não, tudo no tempo de Deus. Ou, não, estou aguardando no tempo de Deus. Se você não falou, você já deve ter ouvido alguém falar isso. A Bíblia fala, quando você pega no original, e a gente, quando estuda um pouco, a gente entende que a Bíblia fala de 2 tempos. Ela fala do Kairos, que é o tempo de Deus, e do Cronos, que é o tempo dos homens. E aí a pessoa costuma dizer, eu estou no Kairos, eu estou no tempo de Deus, estou aguardando no Senhor, e tem sempre um monte de frases feitas que entendem isso. Agora, qual é o entendimento que eu tive e que eu gostaria que fizesse muito sentido para vocês? Para mim, foi muito libertador entender isso. Tempo é passado e futuro. Talvez até presente. Eu poderia até entender que presente ainda é uma percepção de tempo. Mas o agora, esse momento aqui, agora, essa fração de tempo que a gente está vivendo agora, o agora é atemporal. Não tem como você medir o agora. O tempo de Deus, o Kairos de Deus, é o agora. Não tem como algo acontecer na sua vida ontem. Não, estou doida para chegar ontem porque eu vou receber tal coisa. Não tem, nada acontece na sua vida ontem. Amanhã ainda não existe, porque a gente não sabe o que vai ser. A gente não sabe nem se a gente vai conhecer o amanhã. Então, a única coisa que a gente tem é o agora. Nesse momento, hoje você escolheu viver o seu agora aqui, nessa aula. Eu te garanto, no momento em que a gente está aqui conversando, nesse momento que você está conectada comigo, não tem nenhum problema povoando a sua mente. Se você estiver conectada comigo, com o que eu estou falando, pensando no que eu estou falando, focada só nisso, não tem nada te perturbando, não tem nada levando a sua mente em outra direção. Por quê? O agora é o momento da consciência. A consciência só existe no agora. O passado e o futuro. O que mora no passado? A depressão. O que mora no futuro? A ansiedade. Outro dia eu tive uma experiência péssima
péssima, péssima, mas foi desse tamanho assim, uma coisa. Quem olha, quem olhasse com olhos naturais, fala, nossa, você ficou abalada disso por causa disso? Sim, eu fiquei. Eu estava no carro com o meu marido e eu disse algo para ele. A gente estava conversando um assunto X. E aí eu disse para ele, você não vai, futuro, fazer isso, isso e isso. Aí ele virou para mim e falou, você não pode falar assim comigo. Na hora em que ele falou isso, a ficha caiu. Mas a ficha caiu de forma poderosa. E aí ele começou a falar, e falou com voz branda, estava um pouco irritado, mas não foi grosso, não foi estúpido, não gritou, não. Ele foi firme. E ele foi falando, e a gente veio embora para casa. E quando a gente chegou em casa, eu estava vindo, olha só, eu dou um curso de liderança para o reino na igreja, toda segunda-feira. Nós estávamos vindo do curso. E aí a ficha acabou de cair, fazer um estrago dentro do meu coração, quando ele disse assim, eu não vou mais com você à igreja, porque o que você ensina lá, você não faz aqui. Falei, o que eu vou fazer agora? Falei, eu não posso voltar na igreja, não posso dar curso na igreja, eu não posso fazer reunião com as meninas sexta-feira. Acabou. Eu falei, acabou. E deixa eu te falar uma coisa, isso não foi o diabo, não, fui eu. O diabo teve nada a ver com isso, ele estava de folga nesse dia, tá? Eu saí do meu momento de consciência, gente, a gente estava conversando. O que eu tinha que fazer? Desfrutar da presença dele, da conversa, curtir o momento bom que a gente estava vivendo. Mas eu fui um dia no futuro, eu fui no amanhã, era exatamente no dia seguinte que eu disse que ele não faria determinada coisa. E eu resolvi dar uma ordem para ele, para algo que ainda não tinha acontecido. Olha que loucura. Eu entendi. Posso falar? Pode, Paula. Eu não estava bem, né? E eu já estava com essa consciência que eu não estava bem. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter me retirado. Ou, de alguma forma, avisar, eu não estou bem, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso ficar quietinha. Eu não estou bem. Mas não, ele saiu, foi trabalhar e falou que 11 horas ele voltava. 11h30 ele não voltou. Eu liguei, estou na minha mãe. O estou na minha mãe me sufocou, me deixou atravessada. E eu fui grossa com ele, exatamente no que tange no que você fala. Porque eu disse assim para ele, enquanto eu vou fazer isso, você vai fazer isso. Eu não vou ficar serelepando para a rua, porque eu tenho muita... esse serelepando para a rua, porque ele queria fazer comigo. Ele queria estar fazendo junto comigo, nesse momento, que ele não está trabalhando, período de festas. E eu cortei isso. A nossa noite de ano novo foi péssimo, nosso dia hoje afastado. E aí, a cobrança de só eu faço, só eu que sirvo, só eu. E aí ele virou para mim e falou assim, você não me atinge com essa sua fala. Isso só mostra a sua insatisfação. E ele falou firme, como você acabou de descrever, que o seu esposo não foi grosso, não. Mas ele foi firme, porque eu estou fazendo a minha parte. Você está aí só reclamando. Então, isso mostra o que? A sua insatisfação. Então, eu estar nesse meu estágio, e eu não saber sair dele e atrelar a terceiros. E o que você fez? Jogou para o futuro. Você vai. Só você prestar atenção nos tempos verbais que a gente usa, gente. É na fala, né? A maneira que você coloca. A gente discute muito com as pessoas para algo que ainda vai acontecer. E aí traz a ansiedade. E você fica na mente conversando com você o tempo que daí é onde eu sinto. O que eu sinto? Que eu não estou aqui nesse mundo. A cabeça, ela tá anestesiada. Fica anestesiada, é algo surreal, assim, sabe? Eu sinto a cabeça anestesiada, que eu não estou aqui, porque ela tá falando e eu não estou conseguindo dar um basta, que nem você fala. Cala a boca. E nem o cala a boca eu consigo falar para ela. O que você pode fazer, Paula? Isso é para todas. Se você está no momento em que a sua mente está muito agitada, comece a perceber o que está à sua volta. Eu estou diante de um computador, passa a mão no computador, essa caneca aqui tem caneta, 1, 2, 3. Foca, traz a sua mente para o agora. Então, você vai
focar, vai começar a falar, toca em você meu cabelo vem aqui, ó, até na altura do meu seio. Quando eu prendo, parece coisa de maluco. Mas isso é uma das... Eu lembrei do que você falou isso para mim, né? De trazer para o agora, do atemporal da nossa conversa. Eu comecei, estou lavando louça, o copo na minha mão. Aí eu ficava, você tá ficando louca, fica aqui. Mas, se necessário, fale, entendeu? Eu falo, eu tô aqui em casa, o pessoal já sabe que eu faço essas coisas mesmo, ninguém esquenta a cabeça mais. Aí, deixa eu dar continuidade ao que aconteceu. Eu chego para ele antes de dormir, ele estava num sofá, eu estava no outro, ficamos até 2, 3 da manhã vendo TV, sem um falar nada com o outro. Aí eu levantei e falei assim, não sei se vai fazer sentido para você, você pode até não acreditar, mas você está 100% certo naquilo que você fez, me perdoa. E saí. Não dormi. Noite inteira, virei à noite. Aí de manhã, Vanessa, se estiver aqui, Vanessa, você está aí? Deixa eu ver, porque aqui eu não consigo ver todo mundo, eu tenho que ver nos partes. Sim, Cita, estou aqui. Aí, Vanessa, agora você está entendendo? Porque a Vanessa está fazendo mentoria individual comigo, e na terça-feira eu falei com ela, Vanessa, não tem condição de passar nada. Gente, como é que eu ia mentorear uma pessoa com a mente dessa forma, com o coração dessa forma? Tinha como? Aí, acordei nada, né? 5 e poucas, 6 da manhã, peguei a Bíblia e fui ler a Bíblia, trazer a minha mente para algum lugar. No que eu fui ler a Bíblia, eu estou fazendo um plano de leitura para o ano inteiro, saiu lá em Ezequiel 23 ou 26, não sei, Vale dos Ossos Secos. Aí eu estou lendo aqui, eu falei, Deus, você está de sacanagem comigo. Você não me deu isso aqui para ler, não é possível. Aí, quando chega no trechinho lá, deixa eu só achar aqui, ó. Aí. Aqui. Ó. Versículo 4. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aí depois, nos outros versículos, ele vai profetizando, aí os ossos foram se cobrindo. Na verdade, à medida em que, na passagem, os ossos se cobriram primeiro de tendões, de músculos, depois de carne, depois de pele, foi um processo. Aí estava ali, parecia vivo, mas não estava vivo por quê? Porque não tinha alma, não tinha sopro de vida. Aí Deus manda o profeta profetizar um sopro de vida sobre aqueles ossos que pareciam vivos. Estava todo um exército inteiro de pé, com cara de vivo, mas estava todo mundo sem vida, estava todo mundo morto. Quando eu falei, Senhor, eu vou profetizar sobre o meu casamento por obediência. A minha carne não quer profetizar, mas eu vou te obedecer. Levantei e sentei aqui onde eu estou. Meu marido acordou e veio conversar comigo, que eu já nem lembro mais o que foi. E aí eu falei com ele. Falei, Alberto, faz sentido? Eu falei, vou te falar do fundo do seu coração. Eu falei, eu não estou nervosa, você não está nervosa, a gente está em paz. Você acha que faz sentido a gente continuar casado dessa forma? Aí ele falou, por quê? O que você quer? Eu falei, fui explicando algumas coisas assim. Ele falou, então tá, vamos sentar e vamos conversar. Se eu tirar isso daqui, já vou até jogar um 4G aqui, porque aqui no meu prédio cai energia muito rápido, tá? Aí, se cair ali, eu continuo no celular, que eu estou na reunião no celular ainda. Eu falei com ele, eu não quero conversar. A gente vem conversando há 17 anos e a gente, de vez em quando, vem tropeçando nessas coisas. A Vanessa Lemes, a Vanessa disse que viu meu testemunho quando eu falei a respeito do meu casamento, lá no início, lá da mentoria do Felipe. Eu achava que eu já tinha resolvido o meu casamento.
Esses dias eu entendi que não. Por quê? Meu casamento já tinha se revestido de carne, de músculo, de pele, mas faltava o corpo do Buda. Ele parecia que estava vivo. E aí eu virei para o meu marido e falei com ele, a gente vai orar. Nós vamos assumir um compromisso com o Espírito Santo, um com o outro, com o nosso casamento, com a nossa família. E aí foi o que nós fizemos. E aí agora a coisa está tomando um outro rumo, como nunca tomou até hoje. Então, tudo isso aconteceu. Por quê? Porque eu deixei a minha mente me jogar no futuro e eu simplesmente vivi um problema na minha mente, porque o problema não tinha existido ainda, não tinha acontecido. Eu vivi um problema na minha mente, eu criei uma discussão com ele por causa daquilo que estava na minha mente, e olha o transtorno que tudo isso aconteceu. Agora, fato, não tenho dúvida de que foi Deus que permitiu, ele não provocou, mas foi ele quem permitiu. Para que eu chegasse onde eu tinha que chegar. No outro dia, novamente, Paula, cada um no seu processo, tá? Isso aconteceu comigo, porque a gente tem uma caminhada dessa forma. Mas o meu marido orou de uma forma diferente da minha. E mesmo na oração dele, enquanto ele orava, a minha alma já começou a se inflamar. Querendo falar, poxa, não é possível, será que ele não entendeu o que eu falei? Aí eu falei, quietinha, ouve o que ele está falando. Você tem mania de querer reclamar de quando ele fala. Fica quietinha e ouve o que ele está falando. Então, eu estou relatando algo que aconteceu comigo na minha trajetória dentro do meu casamento. Quando o outro... É claro que vai acontecer. Não é? Na verdade, eu vou te dizer que já aconteceu. Para mim, todos os casamentos já estão restaurados. Não existe nenhum casamento abalado. Você pode ainda não estar vivendo, mas se você crê que o seu casamento é sólido, a questão é, a gente tem que olhar para algumas coisas também. Do tipo, eu tenho fundamentado o meu casamento na rocha ou na areia? Eu profetizo sobre o meu casamento, de que ele vai perpetuar, de que ele é restaurado, de que ele está acabando. Por quê? A palavra diz que os anjos do Senhor trabalham a nosso favor. Deus dá ordem aos seus anjos para trabalhar a nosso favor. Aí imagine, por exemplo, que eu vou falar com Monique, alguém bate aí na sua casa e a Monique atende e fala, olha, a Cissa me mandou aqui, eu sou diarista, a Cissa me mandou aqui para fazer uma faxina na sua casa, Monique, é um presente dela na sua vida. A Monique fala assim, nossa, que ótimo, muito obrigada. Aí a pessoa fala assim, cadê o material de limpeza? A Monique fala, eu não tenho. Tem como a pessoa trabalhar para cuidar na casa da Monique se a Monique não tem o material necessário? Não tem. Deus pode dar ordem para os anjos dele, mas quando os anjos chegam para você, cadê suas orações, cadê sua fé, cadê a sua declaração a respeito daquilo que você quer viver? Ih, não tem, não. Só sei reclamar, falar mal dele, não sei o quê. Então, a gente tem que ter um posicionamento de fé e caminhar nele. Caminhar nele. Fácil? Não. Você faz isso todo dia? Claro que não. Falei com meu marido, falei, tem dia que eu tenho vontade de te matar. Quem não tem? Quem não passa por esses dias? Mas aí você vai ver que quem está com vontade de matar o outro, quem que é a sua mente. É o seu eu conceitual. Por que você fica com vontade de matar outra pessoa? Porque a sua mente fica falando com você. Nossa, você viu? Ele botou a tampa da panela em cima do não sei o quê, em cima do fogão, olha lá, ó. O fogão que você já tinha lavado, olha lá, ó. Ele encheu de gordura de novo. Você viu? Ó, você viu que ele deixou a tampa do vaso levantada de novo? Não é isso que ela fica o tempo inteiro. E aí a gente vai dando corda. Aí na hora em que você fala, eu não te suporto mais, mas por quê? Não é teu coração de carne que está falando isso, não, é teu coração de pedra. Que ficou dando ideia para tua mente o dia inteiro. Por isso a gente precisa entender e decidir botar ordem na casa. Ou se a gente for profetizar, restaurar o altar.
Você precisa decidir restaurar o altar da tua casa, do teu casamento. E fazer o que for necessário. Gente, quando Neemias decidiu reerguer Jerusalém, ele falou com o rei, ele pediu para o rei dar cartas para os governadores deixarem ele passar e ainda dar material junto para ele. Quando ele estava lá, reerguendo o muro, tinha uns que vinham lá. Ô, Neemias, deixa eu falar com você. Ele está lá, no meio da obra. Neemias, desce, eu quero falar com você. Ele, agora não, eu estou trabalhando. Ele não se desviou, ele não tirou o foco, ele não passou, deixa eu ver o que o fulano quer falar. Não, ele tinha um foco e ele carregou isso até o fim. Agora a gente fica, né? Você sai, termina a aula aqui, você está firme que a sua mente não vai mais falar com você. Primeira hora que ela começa a falar, você começa a dar ouvido para ela. Mas se isso acontecer, você vai lembrar, estou dando ouvido à minha mente, cala a boca, quer saber de você não. Vai botar um louvor, vai ler um versículo da Bíblia, no início, você vai ter mais trabalho. Vanessa, você tem como ligar seu áudio? Oi. Fala aí dessa sua transição nesse processo de silenciar a mente. Teve um dia que eu fiquei tão irritada com ela que eu falei que cala a boca, que eu não quero mais você dar palpite na minha vida. É fácil, Vanessa. Eu falei pra Cissa que eu não aguentava mais a falação dela na minha cabeça. Não aguentava mais, mas eu tinha que ficar o dia inteiro Sabe por quê? prestando atenção, porque quanto você menos espera, você, quando percebe, o negócio já tá funcionando lá. A maior parte do tempo a gente não tem consciência dessa voz falando na nossa cabeça. E aí, quando você se propõe a ter consciência disso, você fala, estou ficando louca, não é possível que isso fala na minha cabeça o tempo inteiro. Como a nossa mente nos sabota. Primeira coisa, só existe sabotagem exatamente se houver consciência. Isso, essa palavra que você falou, é exatamente isso. Antes eu achava que eu não batia bem, que eu era maluca. Assim, né? Será que só eu que fico escutando essa voz aqui dentro da cabeça, que fala o tempo todo, que não deixa, às vezes, nem eu ficar em paz, sossegada? E aí depois, né, quando eu comecei a assistir as aulas, tudo, as reuniões, e a gente começou a falar sobre esse assunto, eu fiquei, meu Deus, isso todo mundo tem. E não é normal, quer dizer, não pode ser normal, né? A gente não pode deixar com que vire algo natural, né? Porque a gente vai se acostumando tanto com ela que às vezes você começa a ver com algo natural alguma coisa que não é. E é essa consciência que a gente tem que ter, né? De brecar isso, não deixar isso se tornar natural parte da gente. Gente, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Esforço, não é com moleza, não. Tem uma versão que fala que ele é tomado à força. Vai ter horas que você vai ter que tomar o controle da sua mente à força. Agora, depende. Quando eu falo reino, porque você sabe que nem todos vão reinar. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nem todos vão reinar com Jesus. Para reinar, então, o reino, a possibilidade de reinar com Jesus é no esforço, não é na moleza. Deixa eu falar um pouquinho sobre perdas. Eu não vou nem botar a apresentação, não, vou só mudar o próximo slide. Aqui a gente estava falando de riqueza. Sabe o que você pode fazer? Nas suas orações, começa a ofertar a Deus aquilo que não te pertence. Julgamento, crítica. Senhor, eu quero ofertar ao Senhor
toda palavra de crítica que vier à minha mente, eu quero ofertar, eu quero consagrar ao Senhor para que ela não chegue aos meus lábios. Começa a pedir para Deus para tirar de você aquilo que não te pertence. O que não te pertence? Os conceitos. Tem uma história que o Flávio Augusto conta de que um escultor estava esculpindo um cavalo, lindo, perfeito, e alguém perguntou para ele, mas você fez isso desse tronco? Aí ele falou, não, o cavalo sempre esteve aqui. Eu tirei aquilo que não pertencia ao cavalo. Então, o seu verdadeiro eu, a sua identidade, ela está aí, ela sempre esteve, ela nunca saiu. Ninguém roubou a sua identidade. O que o diabo fez foi colocar sobre a sua identidade aquilo, a sua identificação. E uma identificação errada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar essa identificação errada para que a nossa identidade possa ser ativada. Então, eu tenho que parar de me identificar com essa voz e começar a me identificar com o Espírito. Cícero, mas eu não ouço a voz do Espírito Santo. Você não precisa ouvir. É só você abrir a Bíblia. Porque foi o que aconteceu comigo. Deus não falou nada comigo. Eu li a Bíblia. E eu sei que enquanto ele fala na Bíblia, é comigo que ele está falando. Ah, não, mas estava falando lá, filho do homem, o profeta é um homem, mas eu estou ali em espírito. Então, ele estava falando comigo, então eu caminhei naquilo que ele estava falando e as coisas foram acontecendo. Riqueza. Sabe qual é a maior riqueza? E aí, Jesus fala que é para a gente não acumular riqueza na terra, né? Sabe qual é a única riqueza que a gente tem aqui na Terra? O que está na nossa mente. Aquilo que você pensa que tem. Aquilo que você pensa que é. Essa é a riqueza que você tem que vender, jogar fora, abrir mão para você entrar no reino dos céus. As suas convicções errôneas a respeito de você mesmo e a respeito de Jesus. A respeito de Deus. Se você tem uma concepção errada a respeito de Deus, lá na parábola dos 3 servos, lá dos talentos, o que o servo que não multiplicou talento falou? Eu sei que o Senhor é cruel e que colhe onde não planta. Eu sei. É isso que eu penso a seu respeito. Aí o que o homem falou? Se você sabia que eu sou assim, por que você não colocou pelo menos no banco? Por que você enterrou? Ou seja, a resposta que Deus dá para ele é na medida daquilo que ele pensa a respeito de Deus. Se você pegar a mulher do fluxo de sangue, o Jairo, que é o que foi interromper o caminho para pedir, falou para Jesus da filha dele que estava morta, ou que estava muito mal, que depois fala, não precisa não, a menina já morreu. E Jesus falou, não, ela só dorme. E o centurião, que Jesus lançou uma palavra e o soldado dele foi curado. Você vai pegar os 3 e vai falar, como é que é a parada com Jesus? A mulher fala assim, você tem que tocar em Jesus. O Jairo vai falar assim, ele tem que ir na tua casa. O centurião vai falar, ele tem que liberar uma palavra. Cada um recebeu a graça na medida daquilo que cria, na medida daquilo que acreditava. Aquilo que a gente recebe de Deus é do tamanho da nossa fé. Na exata medida. Então, se você tem recebido errado de Deus, é porque você tem crido errado a respeito de Deus. Precisa conhecer os atributos de Deus, precisa conhecer o caráter de Deus. Ah, eu tenho medo de Deus. Mas a palavra fala que Deus é amor e que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Onde Deus está, não pode ter medo. Se você tem medo, então Deus não está nessa história. Não é com Deus que você está se relacionando. Esse Deus com o qual você está se relacionando e que você tem medo dele, não é o verdadeiro Deus. Então você tem que falar, não é esse Deus, eu estou buscando Deus errado. E fala, Deus de amor, que lança fora todo medo, eu quero te conhecer. Jesus perguntou para o cego, o que você quer que eu te faça? Aí o que ele respondeu? Eu quero ver.
Então, essas são as riquezas, são as perdas que a gente tem que ter. Por quê? Porque quando a gente perde para o reino, para Jesus, o que a gente ganha é muito mais. Quando Pedro largou tudo, todos os barcos dele, Jesus tinha acabado de falar com Pedro. Pedro tinha passado a noite inteira, Pedro, Tiago e João, tinha passado a noite inteira, não tinha pescado nada. Quando eles voltaram, Jesus falou, lança a rede daquele lado. Eles pescaram tanto que precisou de outro barco para ajudar. Fiquei rico. Jesus pegou o barco de Pedro e foi pescar, e foi pregar. Depois que Jesus pregou, Pedro já tinha ganhado aquele monte de peixe. O que Pedro fez? Largou aquilo tudo e foi caminhar com Jesus. Por quê? Eu já estou fechando também, Débora. Por quê? Porque aquilo que ele estava perdendo era só peixe. Era só prosperidade, era só dinheiro. Então, nem toda perda é ruim. Nos versículos seguintes, Jesus fala das recompensas que você tem. Mas para ter recompensa tem que ter perda. Quando Jesus falou com a mulher, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Recompensa. Mas ele falou com ela, vai, não peques mais. Perde. Então, para ter recompensa, para ter reino, tem que perder o mundo. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E a chave é a consciência. E a percepção da consciência está no presente, no agora. Foi para o futuro, foi para o passado, você já está perdendo a consciência. Cissa, Oi. Eu queria falar assim, algo que aconteceu esse ano. Logo no começo, né, que começou a pandemia, morreu assim, um pastor da minha igreja, que a gente amava muito, eu gostava muito dele, né? E, assim, antes dele morrer, ele ficou internado, então, assim, eu orava tudo, sabe? E eu tinha um sentimento de perda. E ele morreu. E, assim, sempre que tocava no assunto, sempre que eu falava para alguém, sempre que alguém chegava a falar, assim, sobre esse pastor, eu chorava, assim, sabe? As lágrimas vinham. E eu comecei a pedir a Deus, assim, não, mas por quê? Porque, assim, a gente era pastor da minha igreja, mas eu não tinha contato, né, assim, muito de proximidade, só na igreja, né? E depois, aí veio um entendimento, o porquê, assim, que eu sentia tanto. Porque, assim, infelizmente, eu tenho um problema nos cultos eu cochilo muito. Eu também. As pregações dele, assim, maravilhosa, que inclusive, às vezes não, que você fala muito sobre o reino, sobre corpo, alma e espírito. Então, ele falava muito, pregava muito a respeito, pregava muito sobre o reino. E assim, mas aí depois o entendimento que eu tive foi a perda de ter aprendido, não ter desfrutado de uma coisa assim tão valiosa, assim, que ele tinha um conhecimento assim, sabe, muito grande. E eu tinha vontade, assim, às vezes eu tinha vontade de ter um acesso mais próximo para aprender, mas assim, eu não fui atrás, eu não busquei essa oportunidade. Então, assim, o que aconteceu? O meu entendimento de perda foi que eu perdi a oportunidade de aprender, eu perdi tempo de não ter buscado mais. E depois que eu descobri isso, então, assim, eu me libertei. Então, assim, eu já posso falar, sabe? Eu não tenho mais aquele sentimento que eu tinha antes. Isso é muito bom. É o que a gente falou, é a consciência da perda. Consciência muda tudo, gente. Consciência muda tudo. Então, na verdade, o que eu tive foi a consciência. Exatamente. Exatamente. O que eu falei que é atributo do espírito? Fé e consciência. É isso. São as duas coisas que a gente tem que ter para ser guiado pelo espírito. Fé e consciência da fé que a gente está tendo. Em que você está crendo. Meninas, quem puder, por favor, abrir a câmera para a gente poder fazer um print, para eu poder fazer um vídeo. Aí você abre para mim.
Hoje passou da hora, tá, gente? Porque muita gente perguntou e tal, a gente foi um pouquinho além, mas quando eu não estou de férias, a gente tem que fazer 1h30 no máximo, não dá para eu passar muito disso. A vontade que dá é a gente ficar o resto, né? Deixa eu fazer, ó. Faz cara aí, faz cara de print, gente. Vou fazer um print aqui. Deixa eu ver se saiu. E vou fazer um vídeo depois. Aí. Saiu. Não, não saiu, não. Porque quando eu coloco lá para poder gravar, só fica o meu rosto, não aparece vocês, não. Então, vamos lá, de novo. Cara de print. Saiu, agora saiu, tá? Meninas, então, olha só, é assim que funciona essa história. A gente encontra, a gente fala, a gente pergunta, a gente vive isso tudo, tá certo? Estou à disposição de vocês. A Vanessinha e a Paulinha estão fazendo mentoria comigo. A gente está caminhando mais de perto, então eu vou estar sempre usando as duas para dar exemplo, que elas já estão mergulhadas nisso, mais de perto, tá? E a gente vai se falando, a gente vai caminhando. Então, essa foi a nossa última aula de 2020, junto com a nossa primeira aula de 2021. E eu espero que esse grupo cresça. E qualquer coisa, gente, você não é obrigada a concordar comigo. Essa é a minha visão, esse é o meu entendimento. Se fizer sentido para você, eu fico feliz, porque fez para mim, está mudando a minha vida. Então, eu compartilho para que possa fazer sentido para você também. Mas estamos abertos para perguntar, para questionar. Eu não tenho todas as respostas, tá? Aquilo que eu não souber responder, eu vou te falar. Vou perguntar para o Espírito Santo. Ele vai trazer alguma resposta para a gente. Tá bom? Então, olha, um beijo enorme para todos vocês. Cissa, obrigada. Até sexta-feira que vem. Beijo. Hoje eu vou parar de gravar primeiro, para não acontecer igual na semana passada. Aí, na hora que eu fechar, vai fechar para todo mundo. Certo. Aí, deixa eu interromper a gravação.